Ele está aqui. É, porque a palavra do Senhor diz que onde tem dois ou três, o Senhor ali está. E aqui tem mais. Certo? Livro de Jonas, capítulo 1. Seja uma mensagem conhecida, e mais vamos, vamos recordar, né, o que acontece com o homem que sai da presença de Deus. Né? Vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiteias, dizendo: levanta-te e vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e dizendo, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. E pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se o mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e no, lançava no mar as suas fazendas, que estavam no navio, para aliviar do seu peso. E Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Pode sentar. Hoje nós aqui a gente vê um homem que conhecia, que ele sabia quem era Deus, né? Ele sabia quem era Deus, ele sabia o poder que Deus tinha, né? Mas pensou que enganava Deus. Né? E hoje, olhando para o tempo de hoje, hoje a gente vê que o tempo que nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas pensam que engana Deus? Né? Quantas pessoas pensam que Deus não está vendo? Né? Hoje vou começar por um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Há muitos, já faz tempo, na chácara ali onde eu morava. Um dia eu estava trabalhando, e onde eu senti, eu estava roçando o mato e eu senti que quando eu joguei a foice, eu senti que tinha uma pessoa do meu lado. Eu olhei, quando eu joguei desse lado, passou para o outro lado. Eu olhei e não vi. Se eu joguei para a foice para o outro lado, passou para o outro lado.
E eu olhei, falei, aí pensei, será que tem gente aqui? Quando pensei, será que tem gente aqui? Aquela voz falou assim, se minha casa é casa de oração. Eu digo, eu sei, Senhor. Aí comecei a conversar. Assim, eu pensava, aí ele falou assim, olha, se para, se oração naquele lá. Eu digo, mas Senhor, só é, mas eu não sou pastor. Eu não sou pastor, o pastor se, e comecei falando. Aí aí aquela voz falou para mim, olha, mas manda parar. Eu digo, Senhor, mas eu não sou pastor. E se eu falar, vão dizer que eu estou. É porque eu não quero que aconteça essa oração lá. Ele falou isso. E aí eu fui se falando, irmão, e eu ia falando uma coisa e quando eu pensava quando eu pensava uma mensagem, já falava só, se minha casa é casa de oração. E eu quero que seja a oração, seja na minha casa. E eu fiquei até que um ano falando, Senhor, o Senhor manda, por que não fala pastor? Eu falei só, que o Senhor não fala pastor, porque eu quero que você dê o recado. Então, não adianta. Quando Deus tem uma coisa para você fazer, não adianta. É você que tem que fazer. Se ele manda fazer, é você que tem que fazer. Eu falei isso até que chegou o momento nisso que eu falei mesmo. Eu fiquei tão agoniado que eu falei, Senhor, eu não vou falar nada não. Quando eu falei, Senhor, eu não vou falar nada, aquela voz veio, mas chega, soprou no ouvido. Se covarde, você não vai falar, mas você vai ver o que vai acontecer. Eu fiquei ensegunhado. E aí passou o dia, assim, agoniado, aí à noite, a gente foi deitar. Chega, aí eles estão deitados, de repente, aí minha esposa falou, disse, a oração foi uma bênção. Eu digo, Jesus, e aí? E agora? Aí eu fui e falei para ela, pois é, foi uma benção. Mas eu tive que, hoje, aconteceu algo que eu fiquei sem saber. Aí passei para ela. Tudo tinha acontecido. Ela, então fala. Eu falei para você que eu não ia falar, né? Mas saiba que a gente esquece, mas o Senhor está com tudo anotado. O Senhor não se esquece. E um dia, sempre assim, passar de ano, igualmente acontece aqui, todos os anos, a gente tinha. A gente aí ia para casa do irmão para a gente estar. Ali, a gente passar o dia, né? E ali teve foi
Era passar do ano, nós estávamos na casa do irmão ali quando aconteceu aí, de repente começou uma chuva aqui assim, ó, só pouquinho, irmãos, pouquinho. De repente, aí começou, aí veio essa chuva, irmãos, um vento tão grande, meus filhos tinham ido na minha casa lá, quando, aí, e veio aquela chuva com vento, e eu, e aí, quando eles voltaram, disse, pai, a, a casa, o vento pegou o telhado, arrancou do lado, levou e jogou para o outro lado da casa. Aí quando falou, irmão, aí falou, eu não falei? E eu olhei assim e digo, tá, Jesus, tá certo. Assim, já entendi. Voltei, assim, fui em casa, quando cheguei em casa, fui chegando em casa, o irmão veio correndo lá, irmão, eu vim cedinho aqui, porque essa noite o Senhor me falou que ia arrancar o telhado da casa, porque tinham mandado você dar um recado e você não tinha dado. Eu digo, já sei, irmão. Eu digo, já sei. O Senhor já falou para mim. Eu digo, tá bom, Jesus. Então, aí voltei, cheguei, o pastor estava lá, eu cheguei, sentei, pastor, ó, está acontecendo isso. Aconteceu isso. Então, agora entreguei para você. Agora cabe a você, se você continua ou não. Aí eu chego aí tirou, quando foi com 3 dias, descobriu que estava em contenda, duas irmãs em contenda por causa da oração lá, que elas queriam ser uma queria ser mais do que a outra e assim continuar. Né? Então, isso é o exemplo para saber que Deus, quando Ele manda, nós temos que obedecer, porque senão nós pagamos o preço. Então, e quantas pessoas, às vezes o Senhor manda e não obedece, mas sabemos que nós esquecemos, mas Deus não esquece. Sabemos que Deus, ele está com tudo anotado. Deus, ele não esquece. Né? Que Deus não é como nós. E sabemos que aqui, Jonas, ele pensava que ele fugia da presença de Deus. Né? Desceu, Deus mandou ele ir para cidade de Nínive para pregar a palavra de Deus, para o povo se arrependesse. Né? Mas o que aconteceu, se eu conheço, eu vejo falar como é que é a cidade, os homens são perversos, se eu descer lá, eu começo a falar da palavra de Deus, meu pescoço vai rolar. Né? Então ele disse, eu vou para Tarso, que é mais fácil. Eu vou me esconder da presença de Deus e pronto, acabou. Se desço para lá, Deus me esquece e eu fico tranquilo. Mas
Deus, quando Ele quer que você faça uma coisa, é você que tem que fazer. Aí, então ele desce ali, paga, se desce para aquele lugar, para onde ele foi, o porão. Chega, tá dormindo um sono tranquilo. Enquanto Jonas está dormindo, o povo está desesperado no navio, jogando tudo que tinha no navio, jogando fora. Né? E Deus ali agitando as águas, né? e, ele, e ele dormindo. Irmãos, eu vejo como pode, a gente vê como pode numa tempestade, o camarada se deitado em um lugar sem nenhuma preocupação. E aquele homem, um deles, todos já tinham clamado, cada um a seu Deus, procurando tudo que tinha, o que ia acontecer. Aquele homem desceu lá e se encontrou ele deitado e chamou ele, disse o que tem, disse, clama a teu Deus para ver se ele escuta. Né? E ele diz o seguinte: e eles ali, se eles cada um lançaram sorte para sobre quem tinha pecado, né? E caiu sobre quem? Né? Caiu sobre Jonas e ele diz, porque os homens só, tu serve, que ocupação é a tua? Se dá um dia, da onde que tu é? Eu sou hebreu e temos céus, e temos Deus dos céus que fez os céus e a terra. Aquele povo ali naquele instante, ficou assim, agora deu mesmo. Porque esse camarada está fugindo da presença de Deus. E eles procurando ali, tentaram de toda maneira para ver se acontecia para que Jonas não fosse lançado ali sobre o mar. Né? E eles tiveram que só me lança no mar que acalma tudo. E eles temendo ali, procurando ver se não jogava ele, né? Tentaram até que não tinha mais jeito, porque quanto mais eles tentavam chegar até a terra, mais o mar se agitava. E ele procurou disse, não, agora tem que jogar mesmo, e eles clamaram, só Deus, o sangue desse inocente não caia sobre nós. E lançaram. Mas diz a palavra de Deus que quando lançaram, o mar se aquietou. Mas quem estava esperando Jonas? Né? Quem estava esperando Jonas, quando ele foi lançado ao mar? Né? Aquele grande peixe estava
Deus já tinha preparado uma carona para Jonas. Já tinha preparado uma carona para ele até a cidade. Já tinha preparado uma carona para ele, disse, olha, você fugiu da minha presença, mas eu vou te dar uma carona até a cidade. Aleluia. Aí chegando, e a palavra de Deus diz que ele foi lançado no lugar onde era para ele ir. Deus, isso é, eu vou te levar, vou te levar no lugar certinho, porque você fugiu da minha presença, mas eu sou Deus. O que eu falo, eu cumpro. E eles, além diz que, e Jonas, no capítulo 3, no capítulo 2, nós vimos que Jonas ele diz a palavra, diz que ele lembrou de Deus ali. E ele fez uma oração clamando ao Senhor. E sabemos que o homem ele pode sair da presença de Deus, mas quando ele se ora e se arrepende, Deus está pronto para abençoar novamente. Às vezes que ele estava lançado no profundo mar, no ventre de um peixe. E você imaginando se está lançado no mar, dentro de um peixe. E você tinha será que tinha capacidade dele se salvar? Tinha capacidade, se não fosse Deus. Se não fosse Deus, tinha capacidade dele se salvar? Não tinha. Mas Deus, quando ele promete, ele cumpre. E ali se aconteceu o que Deus tinha para Jonas fazer, ele levou ele até o lugar para que ele viesse realizar a obra de Deus. Amém? Amém. Em minhas palavras são essas. Agradecimento. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor, né?